Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. Eu sou Haroldo Levi Neto, para quem não me conhece, diretor técnico da APIMEC Brasil, e eu queria aqui, esse evento foi organizado, então, na diretoria técnica, e nós vamos ter o seguinte aqui, a programação é a seguinte: o nosso convidado, que é o Edson Fernandes, que é coordenador da Comissão de Reforma Tributária e membro da Comissão de Demonstrações Contábeis da PMEC Brasil. Ele é doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor da FGV Direito São Paulo e coordenador do Observatório da Reforma Tributária da FGV. Nós vamos ter mais ou menos 1 hora de apresentação do Edson e uns 30 minutos aí para as questões que podem ser enviadas aí durante o evento no chat, na própria plataforma, e vão ser respondidas, então vou colocar para o Edson ao final. Também esse vídeo todo vai ser gravado e vai ficar disponível depois no YouTube da APIMEC Brasil. Lembrar que o que a gente quer aqui é trazer, então, uma reflexão sobre o que vai realmente significar essa reforma tributária aí nos próximos anos e como é que ela pode afetar as companhias, os setores, enfim, o mercado de capitais também. E, sem mais, eu passo, então, a palavra ao Edson para as suas considerações, já agradecendo mais uma vez aí a participação. Bom, muito obrigado, Haroldo. Boa tarde. É sempre um prazer conversar aqui, até nessa visão, né? Nessa visão de quem analisa balanço, de quem talvez já esteja preocupado com a questão da reforma tributária, né? Embora nós tenhamos aí ainda 8, 9 anos pela frente, já é algo realmente para se preocupar. Algumas empresas já estão se mobilizando, já estão fazendo cálculo, e a ideia aqui, então, é tentar chamar a atenção para alguns pontos, né? Na apresentação, eu não tenho a pretensão de detalhar exatamente o que será essa reforma, né? Eu acho que são públicos diferentes se eu estivesse falando com gestores tributários, efetivamente, para a gente entrar um pouco mais no detalhe. Aqui a ideia é ver onde podem aparecer os efeitos disso, principalmente no balanço das empresas, né? Então, destaquei alguns pontos, o que me parece ser os pontos principais da reforma tributária, e aí, com base neles, discutir um pouquinho como é que isso pode aparecer, né, principalmente nas demonstrações financeiras. E a ideia também é já tentar plantar uma sementinha no sentido de que as empresas poderiam, né, já começar a divulgar alguma coisa a respeito. Ou pelo menos já preparar essa divulgação para quando estiverem publicando o balanço de 2024, né, no começo do ano que vem, já trazer alguma coisa. O que se espera? Já trazer alguma informação, né, sobre o impacto específico da reforma tributária para cada uma das empresas. O que se espera é que durante este ano nós tenhamos a regulamentação, né, já existem vários grupos discutindo isso, o próprio Congresso já separou também em alguns grupos, já fatiou a reforma para ser estudada em pontos específicos para ter a regulamentação. E aí caminhamos para isso. Então, essa é um pouco a ideia. Eu preparei uma breve apresentação com slides. Eu vou compartilhar aqui para a gente... E aí eu estou vendo alguns de vocês aqui. Então, vamos lá. Então, quais são as principais mudanças, né? O que eu estou destacando aqui para nós atentarmos? O período de transição, né? Ele é importante até para a gente começar a sentir os efeitos disso. Então, a gente tem federal já vai se concluir até 2028. Em 2028 já começa efetivamente.
e estadual em 2033 começa. Aqui, na verdade, teria que ser 7, né? 2026, 2027 no federal e 2026 até 2032 para estados e municípios. Destaquei aqui a substituição de tributos, mas como eu falei, eu não vou entrar tanto em detalhe, o que é PIS e COFINS, o que é a CBS. O importante aqui é a gente perceber que essa substituição de tributos, nós temos efetivamente 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Esses 5 tributos estão sendo substituídos por 2, na verdade. Aqui tem 3, mas CBS e IBS, eles terão a mesma regulamentação. Contribuição sobre bens e serviços é a arrecadação da União e imposto sobre bens e serviços, a arrecadação dividida entre estados e municípios. Mas a regulamentação é absolutamente a mesma. Vai ser absolutamente a mesma. Então, a gente pode ter isso aqui como um tributo só. O que vai mudar é um tributo com 3 alíquotas, né? Porque eu vou ter a alíquota federal, a alíquota municipal e a alíquota estadual. Mas só muda mesmo a composição da alíquota, e como terá uma alíquota de referência, é muito provável que essa alíquota de referência seja adotada. Então, aqui nós podemos falar em um tributo só, e o imposto seletivo, efetivamente seletivo, né? Alguns dizem até que o IPI seria um imposto seletivo, não é bem assim. O que é o imposto seletivo? Ele tem uma função, a principal função não é arrecadar. A principal função é, de alguma forma, induzir algum tipo de comportamento. É o que o antigo ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, chamou de imposto do pecado, né? Porque é sobre bebida, sobre cigarro. Houve uma grande discussão no Congresso durante a tramitação da reforma tributária sobre como que seria esse imposto, porque lá se colocou que aqueles produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente estariam sujeitos ao imposto seletivo. Isso dá uma margem muito grande, né, para esse imposto seletivo, e alguns setores se mobilizaram, como, por exemplo, de energia elétrica, já colocou lá que não pode ter imposto seletivo sobre energia elétrica. Então, eles já se anteciparam a algum argumento de que eu teria uma energia que não é benéfica ao meio ambiente ou é prejudicial ao meio ambiente, então já se anteciparam e colocaram ali. Mas o imposto seletivo não é o mais importante para nós aqui. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é esse imposto 3 em 1 aqui, que é a CBS, IBS, que eu já comentei. E nós vamos aprofundar isso aqui, obviamente. Outro ponto muito, mas muito relevante é a questão da não cumulatividade plena. O que significa isso? Significa que todas as aquisições de bens, serviços e direitos vão gerar crédito na aquisição. Tá? Isso vai ter um impacto grande. Vou comentar daqui a pouco, trazendo as demonstrações financeiras, e aí a gente aprofunda. Hoje, essa tomada de crédito é bastante limitada e ela vai ser ampla. E um último ponto aqui, na verdade, da reforma em si, é a cobrança por fora. Esse é uma outra questão bastante relevante. Parece bobeira, né? Só dizer, eu vou pôr agora o imposto por fora. Não é, ele tem um impacto nas empresas muito grandes, e aí eu já vou comentar. Ele vai ser destacado, expresso e destacado na nota fiscal, né? Então, quando nós comprarmos qualquer bem e serviço, nós vamos ter o valor do bem, o valor do serviço e o valor do imposto destacado. Eu vou aprofundar, então, um pouco esses pontos com relação a, como eu falei, utilizando por base as demonstrações financeiras, e aí eu busquei, só para um cacuete aqui de pesquisador, eu fui no prêmio da Abrasca de melhores demonstrações e escolhi entre os principais cotados ali, né? Então, vou trazer, basicamente, são duas empresas que eu estou trazendo os balanços,
E aqui não tenho nenhuma proximidade com elas, não tenho nenhum contato, é só eu fui buscar mesmo na lista do prêmio da Abrasca e elenquei, né, busquei ali o que me interessava destacar. E depois disso, o último ponto, efetivamente, é uma avaliação setorial, que eu acho que é interessante a gente perceber como vai ter o impacto para cada setor, né? E essa divisão de setores eu fui buscar na B3. Peguei os setores que a B3 classifica e usei esses setores para tentar fazer aqui. Alguns eu até abri um pouco mais, mas a referência foi os setores lá da B3, para a gente tentar identificar quem ganha, quem perde e quem fica neutro, mais ou menos nessa reforma. E depois, obviamente, vamos abrir para o debate, abrir para o diálogo aqui, para levantar questões que eu eventualmente não tenha passado. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Começamos, então, no período de transição. Tem 3 períodos aqui que são importantes. O primeiro é um período de levantamento de dados para o teto da alíquota de referência. O que é esse teto de referência? É para a determinação da alíquota. Por quê? Porque há determinação no texto constitucional agora de que deve ser mantida a carga tributária calculada sobre um percentual do PIB média desse período aqui, 2012 a 2021. Né? Então, serão levantados os dados de 2012 até, a gente já tem até esses dados, né, até 2021, a média de arrecadação pelo PIB deste período é o que vai ser a base para a fixação da alíquota. Por quê? Porque a alíquota vai determinar, né, exatamente a carga tributária, o percentual do PIB. Essa questão, deixa eu sair um pouquinho, essa questão é relevante porque é o que vai determinar a alíquota, mas é um problema bastante complicado. Por quê? Porque como essa alíquota vai ser determinada? Então, vamos lá. Quais são as regras para a determinação dessa alíquota? E isso é importante para a gente ver que tem um certo, vamos dizer assim, uma certa profecia em quem tenta dizer qual é a alíquota a ser determinada. Bom, existe esse período e como é que a gente vai saber? E daí? Né? Tá bom, eu tenho um percentual do PIB. Como é que eu vou chegar nele? Para nível federal, eu tenho o período de 2026 e 2027. O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer da alíquota de CBS, aqui no caso, vai ser de 0,9%. Para que isso? Exatamente para a gente testar qual é o nível de arrecadação da CBS. Hoje é possível dizer qual é o nível de arrecadação da CBS? Eu vou dizer para vocês que não. Já explico por quê. E nós teremos um período de 2029 a 32 para avaliar qual vai ser o impacto, e aí 0,1% do IBS, na verdade, 0,1 também, até 28, e a partir de 29 começa uma redução de 10% da alíquota de ICMS e ISS, e começa a subir do IBS para até chegar em 2032. Qual é a ideia? A ideia é que em 2028 a arrecadação de CBS seja a mesma arrecadação de PIS e COFINS, e aí eu vou ter que determinar a alíquota para isso acontecer, e a partir de 2033, a mesma arrecadação de CMS e ISS seja a arrecadação do IBS. Né? Eu não sei se ficou claro isso, mas é assim, eu tenho um parâmetro de percentual do PIB para a carga tributária, e eu vou ter um crescimento bem escalonado, né, da CBS e do IBS. Para quê? Para que em 2033 eu tenha a mesma carga tributária. Pois bem, quais são alguns
não vou dizer problemas, mas alguns impactos que eu tenho aqui, algumas dificuldades que eu tenho para fazer esse cálculo. Se eu tiver uma economia crescendo muito, 2023 crescemos quase 3%, 2,9%. Se por acaso nós repetirmos, vamos imaginar, esses 3% durante o ano de 26 e 27, como eu estou aumentando a minha economia, eu tendo a reduzir a alíquota. Por quê? Porque eu vou ter uma base maior. Como eu tenho que manter um percentual do PIB da carga tributária, quanto maior a base, para eu chegar no mesmo valor, eu vou ter que reduzir o percentual. Então, eu posso ter um problema aqui, a menos que a gente trate como o percentual. Não isso ainda não está claro. Se é a arrecadação, um valor absoluto, ou se é o percentual. Se a gente trabalhar com o percentual do PIB, o que vai acontecer? Se a economia de 2026 e 2027 for crescer bastante, eu vou ter uma alíquota também, mas eu vou ter uma arrecadação maior, porque eu vou manter o percentual sobre o PIB. Então, aumenta o PIB e aumenta a minha arrecadação. Né? Isso a gente vai ter que ver exatamente como que funciona. Tá? E a mesma coisa para ICMS e ISS, só que esse a gente tem um prazo mais alongado. E aí eu comentei, dá para a gente definir a alíquota hoje exatamente como seria? Não, não dá. Por que não? Porque pelo que vai acontecer nos próximos slides, que eu vou dizer. Por exemplo, a não cumulatividade. Hoje a não cumulatividade é restrita. Uma indústria, por exemplo, ela toma crédito de ICMS da energia elétrica sobre a energia elétrica utilizada na indústria, no parque industrial. Então, a energia elétrica da administração não dá direito a crédito. Com o IBS e a CBS, todo o imposto da energia elétrica vai dar direito a crédito. Contratação de limpeza da indústria. Lá, contratei uma empresa para limpar a minha planta. Isso hoje não dá direito a crédito. Vai passar a dar direito a crédito. Então, quer dizer, hoje é muito difícil eu ter essa ideia. As empresas conseguem fazer uma simulação? Hoje conseguiriam. Né? A empresa pode, hoje, calcular mais ou menos tudo o que ela consome, o que teria de imposto embutido ali e ela tomar o crédito. Cada empresa dá para fazer seu cálculo? Dá. É complicado, demanda bastante informação, mas é possível. Agora, fazer um cálculo genérico, isso é possível hoje? Não é, não vejo essa possibilidade. A estrutura é muito diferente. Então, por isso que, inteligentemente, a reforma tributária prevê esse período de transição. Por quê? Porque com 0,1% de IBS, 0,9% de CBS, nós vamos testando, né, quanto que é a arrecadação, e aí sim a gente consegue chegar no ponto de não aumento da carga tributária. Né? Agora, uma questão bastante relevante aqui, vou falar mais rapidamente. Como fica isso no sistema da empresa, na formação de preço da empresa? Vai ser um período de bastante desafio. Por quê? Porque serão dois sistemas ao mesmo tempo. Eu tenho um sistema que tem os tributos embutidos e um sistema em que é por fora, que o cálculo é por fora. Um sistema eu tenho crédito limitado do que eu compro. No outro sistema, o crédito é amplo. E isso tudo afeta a formação de preço. E eu dizer assim, não, mas é só 0,1%. Sim, só 0,1%, mas se eu tiver que parametrizar meu sistema, tanto faz. 0,1% ou 25%, a parametrização é a mesma. Tá? Então, eu já percebi algumas empresas, principalmente varejo, grandes prestadoras de serviço, já preocupadas em como trabalhar o sistema para isso. Né? Algumas já estão, inclusive, se mobilizando. Por quê? Porque o preço é tudo ali. Né?
Então, na hora de formar, eu tenho, por exemplo, se eu pensar numa indústria de bens de capital, pode ser que essa indústria não tenha tantos clientes. Ela tem poucas vendas. Vou dar um outro exemplo mais próximo da minha vivência aqui. Equipamentos médicos. Uma indústria de equipamentos médicos, ela não vende muitos equipamentos médicos durante o ano. E nem precisa vender muitos para ter um faturamento bom, porque ou ter um faturamento alto, porque o valor é alto. Agora, uma empresa de varejo, né, imaginem quantas operações não tem num atacado. Como que eu faço a formação de preço? Uma coisa é eu negociar com o meu cliente, que é uma empresa, que é uma indústria. Eu estou vendendo um maquinário para um hospital, ou estou vendendo um ultrassom ou uma ressonância magnética para uma clínica. Eu estou negociando ali, é mais fácil. Outra coisa é eu colocar o produto à venda. Né? Então, na formação de preço, isso vai ter um impacto muito relevante. Por isso que eu estou sentindo que varejo, nesse caso, mesmo atacado, hoje está meio misturado, né? O atacado e o varejo, mas nessa ponta de consumidor final e prestador de serviço no consumidor final, vai ter trabalho para fazer equalizar esse preço aí. Né? Com o risco de que, se errar para baixo, compromete a lucratividade ou a própria operação, e se errar para cima, eu posso perder consumidor. Né? Então, é uma preocupação legítima e premente de alguns setores. Né? Então, é isso que a gente tem em termos de transição. 2030, se tudo der certo, 2033 nós passamos a ter um novo modelo. Tá? É compreensível o período de transição, mas aumenta o risco, né, do que pode acontecer nesse tempo. Bom, substituição de tributos. Então, é aquilo que eu falei. Nós tínhamos 5, hoje nós temos 5, e nós vamos passar a ter 2, praticamente 2, em termos de regulamentação. Se eu deixar o imposto seletivo como efetivamente o imposto do pecado, então eu estou falando efetivamente de 5 tributos para 1. Quais são os efeitos disso? Um primeiro efeito que eu separei aqui é a questão da receita. Então, eu separei receita operacional, outras receitas e receita financeira. Por quê, né, que eu estou separando a questão de receitas aqui? Porque hoje, PIS e COFINS, ele incide sobre receita. Ele não incide sobre venda ou ele não incide sobre serviço. Ele incide sobre a receita. Ah, mas eu tenho receita de venda, receita de serviço. Claro. Então, o PIS/COFINS incide sobre a receita de venda, receita de serviço, mas também sobre outras receitas e sobre a receita financeira. Isso não terá mais. Por quê? Porque a CBS e IBS não incide sobre receita, incide sobre operação. Então, receita financeira deixa de ser tributada. Outras receitas deixam de ser tributadas. Eu passo a tributar somente o faturamento, efetivamente. Só aquilo que a gente chamava antigamente de receita bruta, e que hoje é a receita da operação da empresa. Então, é venda, serviço, direitos, né, locação e coisas, basicamente bens, serviços e direitos. Não mais sobre receita. Então, esse é um ponto bastante relevante. E, junto com isso, é que PIS e COFINS hoje, para a indústria, vamos dizer assim, para os setores ou para as empresas que são não cumulativas, eu também tenho crédito só sobre aquilo que é de insumo, só aquilo que é custo. Eu vou deixar de ter isso. Eu vou ter crédito sobre tudo, mas eu já vou falar adiante. Então, esse é um ponto relevante. Eu vou ter receitas que deixam de ser tributadas. Segundo ponto, reduz o contencioso, porque hoje eu tenho um contencioso de PIS e COFINS, é o maior contencioso que a gente tem. Por incrível que pareça, são alíquotas relativas. A PIS é a menor alíquota que nós temos, 1,65. E é um dos maiores contenciosos que nós temos.
por causa dessa discussão. O que é receita? O que é receita para fins de PIS e COFINS? É a receita contábil? Não é a receita contábil? Essa discussão deixa de existir, né? Eu vou ter prestação de serviço, venda de mercadoria ou cessão de direito com nota fiscal, né? Hoje, por exemplo, cessão de direito não tem nota fiscal. Locação não tem nota fiscal. Vai ter, vai passar a ter. Então, eu mudo a forma de tributação. Esse é um ponto relevante para nós entendermos os efeitos, né? Empresas, então, que de alguma forma têm bastante receita financeira, porque precisa manter um caixa elevado para a sua operação, ela deixa de ter a tributação sobre essas receitas. Uma empresa que tenha uma variação cambial muito grande, se bem que a variação cambial hoje pode ser até por regime de caixa, mas de qualquer maneira, se eu tiver uma receita realizada de variação cambial, né, então importadores, exportadores, eu vou ter o impacto de PIS e COFINS, vou deixar de ter esse impacto, né? Então, isso é algo que a gente tem que pôr na conta da nossa avaliação. Então, estou discutindo com uma indústria de carne que tem muita exportação, a indústria de minério que tem muita exportação, e que hoje, quando ela ganha com a variação cambial, ela paga um pedacinho disso em PIS e COFINS, não vai ter mais, né? A partir de 2028, já não tem mais isso, né? Vai ter só sobre a sua operação efetivamente. Bom, além disso, hoje eu tenho também a separação entre receitas de vendas e de serviços, né? Receitas e custos de vendas e de serviços. E aqui é uma outra questão que a gente tem que sempre avaliar, que é se é mercadoria está sujeita a ICMS hoje, se é serviço está sujeito a ISS. Se é mercadoria, é ICMS, mas eu tenho direito a crédito do que eu comprei, pelo menos parcialmente. Se é ISS, eu não tenho direito a crédito. E aí eu tenho, como o ISS é menor, eu tenho empresas migrando a sua atividade de produto para serviço por conta do ISS. Eu tenho reorganizações que vão prever maior concentração em serviço, em vez de mercadoria, se bem que a própria economia caminha para isso hoje. O que vai acontecer? Eu não vou ter mais essa discussão sobre se eu estou falando de serviço ou se eu estou falando de mercadoria. Nós tivemos até 2022 uma discussão muito grande sobre software. O que é o software? O Supremo Tribunal Federal já tinha dito que software de prateleira é mercadoria e software on demand é serviço. Então, eu já tinha software de prateleira que permitia uma customização para poder cair na alíquota do serviço, ou recolher ISS, e tinha uma briga entre estados que arrecadam ICMS e os municípios que arrecadam ISS. E depois o Supremo mudou e falou, não, software é sempre serviço. Eu não vou ter mais essa discussão. Então, vai ser mais um ponto de, por um lado, redução de contencioso, mas, por outro, algumas empresas vão ter que rever a sua posição, né, a sua estratégia negocial, sem pensar na alocação mercadoria ou serviço por conta da tributação. Porque vai ser a mesma coisa, com a mesma alíquota, né? Então, alguns até criticam isso, diriam que não, o serviço teria que ser mais baixo, né? Enfim, isso é o que está determinado. Então, essa substituição de tributos, de 5 tributos para 1, elimina essa discussão se é mercadoria, se é serviço. Tá? Seja um, seja outro, vai ter o mesmo nível de tributação. Segundo ponto, a não cumulatividade plena. Onde isso vai impactar? E é aí que a gente começa a ver, né, identificar as empresas onde isso impacta. Nas empresas que eu tenho, basicamente, estoque, eu vou ter um impacto significativo. Tá? Vou ter um impacto significativo em estoque. Vamos comer. Em estoque, imposto a recuperar e imobilizado. Mas vamos por partes aqui. Vou dividir exatamente nessas 3 rubricas aqui. Estoque. Por que afeta o estoque? Porque, como eu disse, hoje
a gente tem ICMS, PIS, COFINS, que são não cumulativos. Mas a não cumulatividade ela é restrita. A empresa não pode se creditar de todo o ICMS das notas fiscais de compra dela. E ela também não pode se creditar de nenhum tributo nos serviços. E não pode se creditar de todo e qualquer PIS e COFINS embutido nas suas compras ou nas prestações de serviço. Isso quer dizer o quê? Que parte dos impostos, dos tributos que foram cobrados ao longo da cadeia, viram um custo para ela. Se viram um custo para ela, estão dentro do estoque. Isso faz com que o estoque seja maior. Meu estoque sendo maior, quando eu tenho a venda ou a prestação de serviço, se for o caso, o que vai acontecer? Eu tenho a baixa desse estoque por um valor maior, portanto, um custo maior. Com a não cumulatividade plena, tudo o que a empresa contratar de outra empresa, seja mercadoria, seja serviço, seja direito, tudo que for contratado e que tiver CBS e IBS, ela tomará o crédito. Então, por exemplo, né, esse é o exemplo que eu gosto de mostrar, porque esse é muito claro. A minha nota fiscal como advogado vai ter CBS e IBS embutido ali. Embutido não, destacado. Vai estar mostrando. A empresa que me contratar vai poder tomar o crédito desse valor. Isso não quer dizer que o crédito de advogado vai afetar o estoque. Não. Mas tudo o que tiver relacionado à produção vai, de bens ou de serviços, vai afetar o estoque. Então, eu posso até considerar que a limpeza do meu forno industrial, eu tive que parar, limpar esse gasto que eu tive, eu posso dizer, olha, ele está atrelado ao meu custo. E isso, o que vai acontecer? O valor incluído no estoque vai ser menor. Por quê? Porque eu vou recuperar todo o imposto que tem ali dentro, que hoje eu não recupero. Então, o meu estoque, ele tende a ser menor. Né? Claro que vai depender de uma negociação, vai depender de uma série de coisas, mas, teoricamente, o meu estoque tende a ser menor. Por quê? Porque eu vou recuperar todo o imposto que está embutido ali. Meu estoque sendo menor, porque eu estou recuperando imposto, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da minha linha de impostos a recuperar. Né? Hoje, nesse imposto a recuperar, na grande maioria das empresas, né, indústrias, principalmente indústria e comércio, esse valor aqui, a maior parte é de ICMS. Ele vai aumentar. Né? Muito bem. E eu posso usar indiscriminadamente esse crédito? Posso, desde que eu tenha venda com CBS e IBS. E se eu exporto demais? Ótimo, se você exporta demais, você está retirando, né, uma grande exportadora, ela está retirando do estoque dela o custo dos tributos, então o estoque está ficando limpo dos tributos ali e está aumentando a conta de impostos a recuperar, de tributos a recuperar. Muito bem. E se ela exporta, ela vai pagar CBS e IBS? Não, não vai pagar CBS e IBS. Né? O Brasil ainda não ficou louco a esse ponto de tributar exportação. E o que eu faço com aquele saldo? Pode usar para qualquer outro tributo. Sim, e se eu não conseguir usar para outros tributos, porque eu estou exportando? Diz a lei que vai ter a restituição. Mas vai ser um ponto de atenção para as empresas, porque eu vou ter um grande ativo ali que pode ter uma realização bastante demorada. Né? Então, esse é um ponto que essa não cumulatividade plena chama atenção. E a última questão aqui sobre a não cumulatividade plena é no imobilizado. Aqui é uma boa notícia. Né? Por quê? Porque, como eu comentei, boa parte dos tributos embutidos na compra são recuperados, mas alguma parte não é recuperada.
Então eu compro uma máquina, essa máquina tem IPI. Se eu comprei essa máquina para o meu ativo imobilizado, não tenho crédito de IPI. Então, o meu imobilizado já ficou maior por conta do IPI. Parte do ICMS ali dentro eu recupero, mas recupero em 48 meses, ou seja, em 4 anos. E PIS e COFINS eu recupero, dependendo da máquina, eu posso recuperar num tempo menor, mas é de 12 meses até o prazo de depreciação dessa máquina. Então, eu também vou recuperando ao longo dos anos. Aqui, com a não cumulatividade ampla, é possível, temos que esperar a regulamentação, mas é possível que todo o imposto incidente sobre a máquina, não só sobre a máquina, mas sobre o serviço incluído para fazer ela funcionar, por exemplo, vai gerar, né, tudo a máquina e os serviços vão gerar crédito de uma só vez. Isso incentiva o investimento. Porque eu vou comprar uma máquina, essa máquina vai ter o imposto ali destacado, eu vou colocar no meu ativo imobilizado só o valor da máquina, sem o imposto. O imposto vai aumentar o meu ativo a recuperar, né? Meu crédito fiscal a recuperar. Mas se eu puder aproveitar isso de uma vez, pode ser que eu passe alguns meses sem pagar imposto, só consumindo esse crédito. Isso é um incentivo ao investimento. Eu tenho um incentivo de trocar meu maquinário, eu tenho incentivo de trocar a minha frota, eu tenho incentivo de trocar meus equipamentos. Né? Por quê? Porque todo aquele tributo eu vou recuperar. Então, isso é bom para as grandes indústrias. Né? Indústria que quer renovar o seu imobilizado, o seu maquinário e tudo mais. Né? Então, pode ser um incentivo ao investimento também. Então, isso já vai dando, não sei se, isso já vai dando algumas dicas, né, de que setores ganham, de que setores acabam se prejudicando um pouco com essa reforma. Então, é aquilo que eu estava comentando, tem aqui os estoques, imposto a recuperar, imobilizado e o direito de uso em arrendamento, ou seja, a questão dos aluguéis de longo prazo. Né? O IFRS, o famoso IFRS 16 aqui, também vai dar direito a crédito. E hoje o aluguel não daria direito a crédito, vai passar a garantir esse crédito. Cobrança por fora. Né? Aqui tem um benefício, né? Tem uma vantagem do ponto de vista financeira, que é quando eu tiver aqui receita bruta e eu destacar os impostos, pode ser que essa nota explicativa aqui também deixe de ser importante. Hoje a Receita, quando teve a discussão, e vocês sabem melhor do que eu, quando teve a discussão do CPC 47, que é o CPC de Receita de Contrato com o Cliente, a Receita Federal incluiu ali um parágrafo 112A, se eu não me engano, para dizer que as empresas teriam que publicar, divulgar em nota explicativa a composição da receita bruta. Por quê? Porque a receita bruta é, hoje, um conceito importante para a tributação. Deixará de ser. Além disso, hoje, a receita bruta ela tem um imposto embutido, o ICMS está embutido, o PIS e COFINS está embutido. Mesmo o ISS está embutido. Hoje, os tributos sobre o consumo estão embutidos ali dentro da receita bruta. Então, faz sentido eu ter essa nota explicativa aqui para mostrar do meu faturamento quanto é efetivamente a minha receita e quanto é devolução de vendas, descontos e impostos. Quando eu passo a ter a cobrança por fora, primeiro, o imposto não vai estar aqui dentro mais. Ele não vai estar embutido. Eu não vou ter nenhum imposto embutido, nenhum tributo embutido no faturamento. Então, quando a empresa divulgar o faturamento, ela já vai ser líquida do imposto. Porque o imposto foi cobrado de maneira destacada e por fora. Isso quer dizer o quê? Essa linha não faz mais sentido.
Por quê? Porque não está aqui dentro. Então, provável, e esse é um ponto. Segundo ponto, a receita bruta deixa de ser base de tributo. Tributo é a operação, não a receita em si. Então, essa nota explicativa provavelmente deixa de existir. Ela perde a sua utilidade, né? Então, de repente, nós teremos até uma mudança no próprio CPC 47 para excluir esse item de lá, dizendo que as companhias têm que divulgar a sua receita bruta, né? Não faz mais, não tem mais por que isso acontecer. Vai ser mais fácil de perceber como é que é o faturamento da empresa. A hora que tiver receita, a primeira linha da demonstração de resultado do exercício vai ser já ela líquida, né? Sem nenhum efeito tributário. Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho a receita de vendas de mercadorias, receitas de prestação de serviço e os impostos incidentes sobre venda, mas também sobre serviço, aqui que é muito pequeno. Eu não vou ter mais, não vai ter mais sentido fazer essa distinção, né? Devoluções, abatimentos, comissões, isso ainda funciona, porque eu tenho por base a minha receita. Mas a divulgação de tributos não deixa de fazer sentido. Bom, outros assuntos aqui que podem, inclusive, auxiliar na determinação, né, ou uma antecipação do que pode ser a alíquota. Na demonstração do valor adicionado, é publicado que um ponto ali de tributos federais, estaduais e municipais. E esse é um dos trabalhos, inclusive, lá do Observatório da Reforma Tributária, é perceber a movimentação que vai acontecer aqui com essa mudança, né? Porque se espera que não haja um aumento da carga tributária. A carga tributária eu percebo por aqui. Vejam que interessante. Eu tenho um valor negativo de estaduais, ou seja, crédito de ICMS. Por que eu tenho crédito de ICMS? Primeiro, porque pode ser que eu tenha venda, exportação, está tendo saldo credor de ICMS e benefícios fiscais, né? Crédito presumido de ICMS, crédito outorgado, e esses benefícios também vão ser extintos até 2033. A partir de 2033, não terá mais benefícios fiscais, né? Então, esse aqui é um item para a gente acompanhar a evolução na implementação da reforma tributária. É esse item da demonstração de valor adicionado, né? O que eu tenho aqui de tributos federais, estaduais e municipais. Claro que federais eu tenho outras coisas. Eu tenho o IOF, por exemplo, está aqui dentro. Imposto de importação, está aqui dentro. Nos estaduais é basicamente ICMS, mas nos municipais tem IPTU, né? Eu tenho outros tributos aqui. Mas, de qualquer maneira, o grosso de federal é IPI, PIS e COFINS, o grosso de estadual é ICMS, o grosso de municipal é ISS. Então, analisar a evolução desses valores aqui vai ser bastante interessante durante a reforma tributária. E aqui, no caso da Raia Drogasil, olha o estadual dela, né? Muito, muito maior, porque é o ICMS. E aqui uma questão importante, trouxe de propósito a Raia Drogasil, porque é uma empresa que vende medicamentos. E os medicamentos terão um tratamento diferenciado, né? Qual vai ser o impacto aqui? Imagino que não tão grande, porque muitos medicamentos hoje já são isentos, né? Mas eu vou ter uma ampliação dos medicamentos que são isentos e a parte de higiene, alguma coisa também vai ter um tratamento diferenciado, né? Então, é possível que eu tenha uma mudança significativa aqui também, se não do valor em si, pelo menos da distribuição disso, né? Entre federal, estadual e municipal. Isso é algo também que a gente tem que acompanhar. Bom, aqui, então, chegando ao fim, já estou terminando aqui a minha apresentação para a gente partir para as nossas conversas.
é uma avaliação setorial. Então, o que vai aumentar a carga tributária, o que vai manter relativamente essa carga, eu digo relativamente, porque pode ser que tenha aumento um pouquinho ou abaixe um pouquinho, mas algo que fique dentro de uma margem de erro, vamos dizer assim, e o que efetivamente, ou que provavelmente, o que é a tendência de ter redução da carga tributária. Bom, como a gente viu, quais são os efeitos, né? O efeito da substituição de tributos, o efeito da não cumulatividade ampla, o efeito da cobrança por fora, tudo isso demonstra que tende a ter uma redução da carga tributária a indústria, o atacado e o varejo. Ou seja, indústria e comércio. Por quê? Porque indústria e comércio são aqueles que hoje têm muitos valores que não geram crédito, que não têm uma não cumulatividade ampla. São setores em que há prestação de serviço e essa prestação de serviço não gera nenhum tipo de crédito. O ISS ele é cumulativo. Então, uma indústria que tenha no meio da cadeia uma etapa que seja um serviço, e aqui eu lembro um exemplo lá do início da minha carreira, lá na PwC, nem era PwC ainda, era PW só, que era a lavanderia industrial. Então, uma indústria de confecção, por exemplo, ela faz uma calça de brim, né, uma calça jeans, e ela quer que essa calça jeans tenha o azul mais claro, isso passa por uma lavanderia industrial. Essa lavanderia industrial paga ISS e que não gera crédito. Então, esse ISS que foi pago, ele está no custo da calça jeans. Não vai estar mais, né? Esse imposto vai gerar o crédito. Mesma coisa atacado, se tiver serviço, e cada vez mais tem, né? Atacado e varejo estão se valendo de serviços, oferecendo serviços, e que hoje não tem nenhum tipo de direito a crédito. Quem que tende a manter, como eu falei aqui, relativamente a sua carga? Atividade financeira. Por quê? Porque continua sendo sobre o faturamento, sobre a receita. Aqui sim, a atividade financeira mantém a receita, tributação sobre a receita. Agronegócio, por que tende a ter uma relativa manutenção? Porque a parte de, por um lado, é uma indústria, então ela vai ter direito de crédito que ela não tem hoje, e por outro lado, alimentação ou produtos destinados à alimentação vai ter um tratamento diferenciado, vai ter um tratamento mais benéfico. Então, tende a manter a carga que tem hoje. Transporte coletivo, porque também tem um tratamento benéfico, aliás, todos esses daqui, porque tem um tratamento benéfico. Diversão, esporte e lazer, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, parques temáticos, né? É uma exceção que foi colocada na Constituição. Então, pode ser também sobre a receita. Combustíveis, que tendem a continuar como está, né? Ser pago só pelo primeiro da cadeia, pela refinaria ou pela importadora. E medicamentos, que vai continuar tendo um tratamento beneficiado. Quais são os setores que tendem a ter um aumento da carga tributária? Serviços em geral. Por que serviços em geral? Principalmente os serviços que têm tem bastante utilização de mão de obra. Por quê? Porque mão de obra não dá direito a crédito. O pensamento, o desenvolvimento, né, de tecnologia não gera tanto custo. Tem um alto valor agregado e pouco custo, e principalmente pouco custo de empresas terceiras. Você tem muito custo de mão de obra, muito custo intelectual, e isso não gera direito a crédito. Então, serviços em geral tendem a ter esse aumento. Saúde e educação também, apesar de ter a alíquota reduzida, né, vai ser a alíquota 40% da padrão, isso pode representar sim um aumento da carga tributária, mesmo tendo crédito, porque saúde e educação, o grosso ali também é mão de obra, né? A menos que a gente comece a substituir
né, por inteligência artificial ou coisas do tipo, ainda tem uma alta concentração de mão de obra. Atividade imobiliária. A atividade imobiliária ela tende a ter um aumento da carga tributária também, porque algumas atividades hoje não são tributadas e passarão a ser tributadas. Por exemplo, shopping center, né? O aluguel hoje ele não é tributado por nenhum tributo sobre consumo, só PIS e COFINS. Não tem ICMS, nem ISS, nem IPI. E vai passar a ter, né? Como vai equalizar, vai passar a ter, embora a atividade imobiliária tende a ser mantida como tributação sobre a receita também, mas hoje, por exemplo, também não tem ICMS nem ISS na venda de uma unidade imobiliária, né, de um apartamento. E vai passar a ter, né? Então, tem essa questão, provavelmente vai aumentar. O setor de infraestrutura, aqui é algo que particularmente me interessa, né? Nós vamos lançar o Observatório da Reforma Tributária na sexta-feira e o tema para iniciar as discussões é o tema de infraestrutura. Por quê? Porque vai entrar na regra geral de CBS e IBS, praticamente não tem exceções, né? Rodovia e saneamento tentaram uma exceção no curso da tramitação, não conseguiram. Então, praticamente não tem nenhuma exceção na área de infraestrutura, e aqui eu estou falando desde o que vai debaixo da terra, né, como saneamento, gás, metrô, aquilo que está na superfície, que é rodovia, ferrovia, que está no mar, que são portos, que está voando, que é aeroporto, que é energia elétrica, que é iluminação pública, está tudo dentro da mesma discussão. Em alguns setores vai ter bastante tomada de crédito, por exemplo, saneamento básico. Hoje não tem imposto, ISS seria ISS, mas ele é isento. Mas PIS e COFINS não toma crédito de quase nada e vai passar a tomar crédito de tudo o que tiver envolvido com a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto, mas tende a ter um aumento da carga. E aqui a gente tem uma outra questão, que é o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões. Né? Então, de todas as nossas concessões, se aumentar a carga tributária, como não é aumento de imposto de renda, só o aumento de imposto de renda não gera direito de reequilíbrio econômico-financeiro. Nesse caso aqui, como eu estou discutindo aumentando a carga no consumo, na tarifa efetivamente, vai ter que ter uma discussão sobre reequilíbrio econômico-financeiro, e existem hoje três opções, três alternativas para reequilibrar a concessão. Ou aumenta a tarifa, em alguns casos pode funcionar, em outros não, vai ser difícil aumentar a tarifa de saneamento básico, por exemplo, né? Ou mesmo a tarifa de transporte, de alguma maneira, ou de gás, o preço do gás, né? A segunda é a extensão do prazo de concessão. Para alguns setores pode funcionar, para algumas atividades, né, de infraestrutura podem funcionar, para outras não, ou é o poder público efetivamente pôr dinheiro. Ou pôr dinheiro ou deixar de tirar. Né? Tem aeroportos que têm pagamento de outorga. Então, eu posso reduzir a outorga, alguns casos de saneamento também, rodovia também, tem outorga que a concessionária tem que pagar. Eu posso equalizar por essa outorga, ou o poder concedente efetivamente dar dinheiro, né, para pagar esses tributos. E aí nós vamos criar outras questões tributárias que não vêm ao caso aqui. E a parte de TI e economia digital, porque também aqui, como eu disse, é mais um trabalho intelectual, mais um trabalho de mão de obra intelectual, e que não dão direito a crédito. Né? Na parte de economia digital, a gente tem um alto valor agregado com baixo custo.
relativamente baixo custo. Então, ou baixo custo em termos de contratação de pessoas jurídicas, né? Eu tenho um alto custo de mão de obra, de pesquisa, mas muitas dessas talvez não dê direito a crédito, e aí tende também a ter um aumento da carga tributária. Então, isso aqui é assim, são deduções, não é nenhuma certeza, né? É quase que, como eu falei, previsões mesmo, mas é dentro de como vai ficar a lógica dessa reforma tributária, o que dá mais ou menos para a gente tentar prever o que pode acontecer com os diversos setores da economia e o impacto da reforma nesses setores. Bom, era isso como apresentação. Eu vi que tem bastante coisa no chat aqui já. Então, fico totalmente à disposição para a gente conversar agora e tentar tirar algumas dúvidas, se eu conseguir fazer isso. Haroldo, eu te devolvo então a palavra. Muito bom, Edson, muito obrigado. Um assunto é, super complexo, né? Depois de tantos anos também, a gente nem acreditava que viria algum tipo de reforma tributária. Ela está aí, né? Bem ou mal, temos agora alguma coisa um pouco mais fundamentada para discutir. Tem algumas questões, então, aqui, Edson, que eu vou passar para você. O Bolívar Godinho perguntou: haverá um impacto no varejo no momento da venda? Qual preço o lojista informará, com imposto ou sem imposto? Isso, em um primeiro momento, pode gerar confusão. Pensando nas pessoas mais simples, qual a sua opinião? Excelente pergunta. Pelo texto da Constituição, está dizendo o seguinte, que o tributo ele vai ser cobrado por fora, então, assim, o preço não vai embutir o valor do tributo, né? Agora, como que o lojista vai fazer isso? Eu vou chegar lá na Lojas Renner, o que vai estar escrito ali? Também tem um trecho constitucional, um dispositivo constitucional que diz o seguinte, que sempre que possível o imposto será informado ao consumidor, né? Isso já existe, mas foi reforçado. Então, eu imagino que a loja, né, vai informar o preço e o imposto destacado, né? Então, vai ser isso mais esse valor. Na nota fiscal, Godinho, certamente virá destacado. Então, se chegar lá quando você for pagar, na nota que for emitida para você, vai estar lá o produto e o imposto por fora. Agora, como que isso vai ser trabalhado, né? E é verdade. Você vai chegar imagina, né, eu falei da Renner, podemos falar de Lojas Marisa. Você vai chegar uma pessoa lá, ela vai ver o preço daquela blusa, daquele vestido, vai falar, ok, esse aqui eu consigo comprar. E a hora que chega lá na loja, tem no caixa 25% a mais, né? Então, é até uma questão, né, de honestidade com o seu consumidor, mostrar isso já no preço. Falar, ó, o preço é esse, mas tem um imposto que é de tanto. E eu acho importante, como uma educação de cidadania, efetivamente mostrar, porque a pessoa que for estar comprando, ela vai falar, não, mas peraí, eu estou pagando tudo isso aqui de imposto, né? Então agora vai ficar visível, a gente vai conseguir ver efetivamente, né? Agora não há obrigatoriedade de que se mostre isso já lá na gôndola, né? Vou chegar no supermercado, tem o preço e o imposto do lado, né? O que se espera é que pelo menos diga preço sem imposto, né? Ok. O Antônio Marcos Hermida diz o seguinte: na linha do imposto incidente sobre venda, o senhor disse que poderá ser excluída da DRE, mas e a diferença entre o crédito e o débito da CBS? Ou seja, se o crédito for menor, não deverá ser destacado na DRE o valor devido naquele exercício? Onde seria lançado esse débito na DRE? Então, vamos lá. No momento da aquisição, quando eu compro uma mercadoria, um insumo para minha indústria, por exemplo, vai vir na nota quanto é o produto, quanto é o imposto.
essa nota ela já vai ser, como é hoje, registrada toda no ativo. Parte disso vai estar no estoque, parte disso vai estar em imposto a recuperar. Então, eu olho ali para o estoque, eu sei que está líquido do imposto recuperável, né? Bom, aí eu faço a venda. Quando eu fizer a venda, eu vou ter o valor destacado, né? Efetivamente destacado de quanto é o produto, quanto que é o imposto. E aí, nesse caso, eu vou, de uma certa forma, eu vou conseguir ver ainda isso. Mas a minha receita, ela já estará líquida do imposto, porque parte do imposto ficou para eu ter que pagar. Então, imagina que eu já recebi. Eu entro o caixa, esse caixa, né, parte dele vai para o imposto e parte vai para pagar. Parte vai para pagar o imposto, né? E parte é o da minha venda efetivamente. Então, assim, vai ficar mais claro isso. Vai aparecer? Vai ter que aparecer, sem dúvida nenhuma, concordo ali. Mas ele vai ficar mais claro. Eu vou ter efetivamente a minha receita. Se eu olhar para a nota fiscal, eu consigo compor direitinho. Hoje, o valor do imposto ele está dentro do valor da mercadoria. Então, quando eu olho receita bruta, o imposto está lá dentro, eu vou ter que tirar. Quando for olhar, ele não vai estar mais lá dentro. Eu posso ter até que informar, porque é uma dívida que eu tenho que pagar para o governo, mas ele não vai estar mais dentro da receita bruta. Eu consigo distinguir uma coisa da outra. Obrigado, Edson. Tem uma questão aqui. Você acredita que vamos atravessar esses 10 anos de implementação? Afinal, isso é bem peculiar, né? Chegando lá, com a aplicação dessas regras, realmente como elas estão organizadas hoje, como é que você vê essa situação? Bom, pelo nosso histórico, eu diria que a probabilidade de não ter mudança nenhuma é pequena. Eu imagino que alguma coisa ainda aconteça. E aí é o que eu tenho comentado, né, quando vou falar sobre isso ou em conversas informais, nós temos o risco político. O que eu quero dizer com risco político? Nós vamos passar por 3 presidentes da República durante essa reforma. Ela foi aprovada neste governo. Em 2026, no ano que ela começa, nós já vamos ter uma eleição para presidente e presidente, governador, assembleias legislativas e Congresso Nacional. Quer dizer, nós vamos mudar todo o executivo estadual e federal e todo o legislativo estadual e federal. E em 2030, quando nós estivermos no meio ainda caminhando para terminar a transição, mas ainda no meio da transição, nós teremos outra eleição para presidente, para Congresso, e para governador e para assembleias. Então, nós temos o que eu estou chamando de risco político, né? Se vier um presidente completamente de outra tendência do que o atual, e o Congresso for também completamente diferente, né? Eu imagino que volte a discussão de alguns pontos, né? Então, por exemplo, aqueles que não conseguiram emplacar um benefício, como, por exemplo, o setor de saneamento, não conseguiu emplacar um benefício agora, pode ser que ele consiga emplacar em 2026 ou em 2027, né? Em 2027, quando mudar o Congresso. Então, assim, chance de mudança ela é grande. E principalmente porque nós já vamos ter uma certa experiência. 2026 já vai ter tido, nós já vamos ter a experiência de 2026, né? Então é até natural fazer uma reavaliação. Então é natural uma reavaliação, mais um Congresso modificado, né? Nova Constituição, a chance de ter mudança é grande, mas eu imagino que em situações pontuais, o cerne da reforma talvez não mude. Não sei se eu estou Ok. sendo poliana demais, mas enfim. Não, acho que é isso mesmo. O Antônio Hermida tem mais uma questão aqui. A tributação sobre locação talvez leve ao movimento inverso, em que deixe de ser benéfico manter uma pessoa jurídica para receber aluguel, passando para a pessoa natural, o que impactaria negativamente o locatário ou não?
O mesmo deve ocorrer na advocacia, com escritórios pequenos migrando para pessoa natural? Excelente questão. Isso aqui envolve muito a parte de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, que vai depender, Antônio, da tributação da renda, né? Mantida hoje do jeito que está, dependendo da alíquota, né, da alocação, pode ser que valha mais a pena voltar para a pessoa física, sim. Porque hoje eu tenho 27, uma tabela progressiva de até 27, e na pessoa jurídica eu vou ter, além do imposto de renda e da contribuição social, ainda CBS e IBS sobre o todo. Hoje eu tenho só PIS e COFINS. Eu vou passar a ter um ICMS e um ISS juntos. E, além disso, eu posso vir a ter a tributação de distribuição de dividendos. Então, se eu juntar tudo isso, pode ser que seja melhor ir para a pessoa física mesmo. Qual é o efeito? Para o locatário, não sei se muda tanto, né? Eu teria que pensar um pouquinho. Mas o que vai mudar é que ele vai ter que fazer a retenção do imposto de renda na fonte, né? Então, vai ter um controle mais, se for uma pessoa jurídica. Então, imagina um banco que está contratando as suas agências, as poucas que ainda existem, de uma pessoa, está alugando aquela agência de uma pessoa física. Quando hoje, pagando para uma pessoa jurídica, não tem nenhuma retenção na fonte, né? Eu pago e a empresa, o locador que se vire para pagar os tributos. Se for pessoa física, o banco vai ter que fazer a retenção na fonte, né? Então, você imagina um banco que tenha centenas de pontos, né? Ou uma empresa de varejo que tenha centenas de pontos também alugados com pessoas físicas. Vai ter que controlar tudo isso. Se o locador resolver ir para a pessoa, migrar para a pessoa física, o que pode efetivamente acontecer com essa incidência de CBS e IBS e com a tributação de dividendos. Agora, tem algumas situações que não dá muito para fugir disso, que é um setor que eu acho que vai ter que se reinventar ou avaliar muito bem o que pode acontecer, que é o shopping center, ou grandes locadores, então grandes galpões industriais, como vai tratar dessa questão, né? É verdade que para locação não vai ser, vamos imaginar que a alíquota seja 25%, 28%, não vai ser essa a alíquota da locação, né? A locação pode continuar tributando a receita e uma alíquota só, ponto, sem direito a não cumulatividade, mas mesmo assim vai ter um aumento de carga, não tenha dúvida. Então vai ser interessante. O Simples está mantido, está até tá mais benéfico, porque hoje o Simples não gera crédito, só gera crédito PIS e COFINS, não gera crédito CMS, e por conta da reforma, o Simples vai gerar, né, o crédito. Então, quem comprar de Simples vai ter direito a crédito. Isso é bom, né? E o próprio Simples está mantido. Talvez tenha ajustes nas alíquotas, né? Porque hoje a alíquota é composta de CMS e ISS. Ela vai passar a ser composta de CBS e IBS. Mas a sistemática do Simples está mantida. Ok, muito bom. Você pode comentar um pouco, clarear um pouco mais a questão do princípio do destino e como é que isso muda a tributação atual? Boa. Princípio do destino eu não costumo falar muito, porque está mais do outro lado do balcão, né? Quer dizer, deixa eu esclarecer. Eu estou mais uma vez sendo poliana e partindo de acreditar no que estão vendendo, né? Quem está formulando toda essa parte da reforma está vendendo que haverá um sistema em que, ao colocar os dados do consumidor, então eu vou vender para o Antônio Marcos Limitada, que está lá no interior do Rio de Janeiro, eu vou digitar o município, na verdade, eu vou digitar o CNPJ,
o próprio sistema vai identificar o município que ele está, vai saber qual é a alíquota do município, a alíquota do estado do Rio de Janeiro, a alíquota da federal e vai fazer a conta. Partindo desse pressuposto de que o sistema vai fazer tudo isso, se é no destino, se é na origem, impacta pouco pro vendedor, né? E é por fora. Então impacta pouco. É mais uma questão financeira. É o estado do Rio de Janeiro brigando com o estado de São Paulo e esse tipo de coisa. E essa transição nós vamos demorar um pouco mais para sentir. Ela é mais longa do que 2033. Então, se o sistema funcionar, menos mal para nós. Agora, se o sistema não funcionar, nós vamos ter que ficar pesquisando qual é a alíquota. Aí a mudança para destino vai trazer um custo de transação, né, um custo de conformidade bastante grande, porque eu vou ter que olhar qual é a alíquota para o município que eu estou enviando. E hoje eu não tenho isso, né? Então, se o sistema funcionar, não nos interfere. Se o sistema não funcionar, é um aumento no custo durante um bom tempo aí. Falando em sistema funcionar, Edson, eles falam em rápida devolução dos créditos acumulados. O que você entende sobre essa afirmação e acredita nisso? Então vamos lá. Deixa eu achar, peraí que sumiu você. Pronto. A gente já tem histórico disso, né? O que aconteceu? Nós tivemos muitos anos atrás a discussão sobre o ICMS e substituição tributária, ou seja, antecipar o imposto. Então, eu sou uma indústria de sorvete, como o fiscal do ICMS ele não vai em cada ponto de venda de sorvete, né? Ele não vai em todas as sorveterias ou todas as padarias, supermercados que vendam meu sorvete, ele não vai. Então ele vai cobrar de mim, indústria do sorvete, aquele ICMS devido lá na ponta. E não só lá na ponta, mas no distribuidor e tudo mais. Então isso é o ICMS substituição tributária. Eu antecipo isso. Quando veio a reforma, uma mudança na Constituição para permitir isso, porque eu estou antecipando fato gerador, eu estou antecipando base de cálculo, enfim, estou estimando base de cálculo. Enfim, uma questão técnica que não vem ao caso aqui, mudou a Constituição. Para mudar a Constituição, Haroldo, colocaram um dispositivo dizendo assim: no caso de a mercadoria não for vendida, se a mercadoria não for vendida, então, por exemplo, eu estou pagando o ICMS lá da padaria que vai vender meu sorvete. Se a mercadoria não chegou até a padaria por algum motivo, o caminhão caiu, sei lá, aconteceu alguma coisa, não foi vendido, eu teria direito à imediata restituição do valor. Isso é o que está na lei. Preferencial, acho que está. Preferencial devolução. Quando a lei complementar veio regulamentar isso, o preferencial virou 90 dias. Né? Então, o que era para ser algo rápido virou 90 dias. E, mais do que isso, na prática, demora muito mais do que 90 dias. Seja pela burocracia que é criada, seja pela demora na avaliação de documentos dessa burocracia. Então, assim, o que era um imediato preferencial restituição, eu não tenho prazo hoje. Né? Não dá para dizer qual é o meu prazo hoje. Então, quando fala que vai restituir, eu volto um pouco para o sistema. O argumento de uma restituição rápida é o sistema. Porque o sistema já vai apontar, a indústria X limitada, ela tem direito a esse valor. Vai lá na boca do caixa e saca. Pagar para ver, né? Mas a mesma pagar literalmente para ver, né? A mesma fé que a gente tem que ter no sistema com relação às alíquotas, tem que ter na devolução também. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu É, acho que não vai ser tão rápido assim, não. pois é. E aí também a questão de acreditar que realmente seja possível manter a carga tributária atual total
como é dito e esperado? Bom, a carga vai ser mantida. Primeiro ponto, para deixar claro, como eu mostrei ali, setores vão ter redução da carga, setores vão ter aumento da carga. Então, se eu pensar individualmente, não, a carga não vai ser mantida. Alguns setores vão ganhar, alguns setores vão perder. Ah, mas a carga percentual do PIB vai ser mantida? Está escrito lá que sim. Existem instrumentos para isso? Sim. Esse período de transição é um dos instrumentos para isso. Eu vou testando a arrecadação de CBS e IBS para ir calibrando a alíquota. Então, é possível que eu mantenha o percentual do PIB em termos de carga tributária? Sim, é possível, né? Agora, isso vai acontecer? Depende dos 3 governos que vão passar por essa reforma. É possível que essa carga no consumo diminua? Sim, é possível. Por quê? Porque também tem um dispositivo dizendo o seguinte, que vai haver uma mudança no imposto sobre a renda. Aliás, diz lá em 90 dias. 90 dias é daqui 10 dias. Né? Não vai dar. Teria que ter o projeto já. Não tem o projeto. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas enfim. Mas está escrito lá. Tem que ter uma mudança também na tributação da renda e o aumento gerado pela tributação da renda por conta das mudanças na legislação. Então, por exemplo, se eu trocar imposto na pessoa jurídica por dividendo, se isso aumentar a arrecadação do imposto de renda, esse aumento de arrecadação tem que ser revertido numa diminuição da alíquota do imposto sobre o consumo. Vejam, isso é tudo que a gente precisava para tornar nosso sistema tributário mais justo, porque eu já tenho os mecanismos para manter a carga em termos de percentual de PIB e tenho mecanismos para trocar a minha estrutura tributária do consumo para a renda, o que é mais justo, né? Embora haja divergências, tem gente que diz que não, enfim, mas eu particularmente acho que é mais justo você tributar a renda do que tributar o consumo. Porque o consumo, todo mundo que comprar o arroz paga, né, o mesmo valor nominal de imposto e, com relação à sua própria riqueza, vai ter diferença. O mais rico paga proporcionalmente menos imposto sobre o arroz, embora o valor nominal seja o mesmo. Conseguir mudar isso, né, é uma mudança estrutural significativa na tributação brasileira. Existem instrumentos para isso? Na emenda constitucional 132 da reforma tributária, nós temos esses instrumentos. Agora, uma faca pode ser usada para fazer uma ótima comida, como pode ser usada para um assassinato. Então, a gente tem que ver como isso vai ser tratado, né? Como esse instrumento vai ser manipulado pelo governo. Mas, assim, dá para manter a carga, pelo menos isso, em termos de percentual do PIB, porque os cálculos já existem lá, como vai ser feito, tudo bonitinho, né? Agora, é acompanhar e ver se isso vai realmente ser feito. A prática realmente tem uma complexidade gigantesca e pressões de todos os lados, como a gente sempre viu e vai continuar vendo, né? E aí, com isso, quer dizer, mesmo que mantida, a gente vai continuar a ter alíquotas muito elevadas em relação a outros países pelo mundo afora, né? Continua sendo um problema, né, Edson? Vai, porque hoje a nossa alíquota já é uma das maiores do mundo, é que a gente não vê. Quando a gente vê uma alíquota nominal de CMS de 18%, na verdade ela é 21%, ela é real de 21%, porque, como eu disse, é um cálculo por dentro. PIS e COFINS, uma alíquota nominal de 9,25%, ela vai para 11 e pouco. Então, hoje, se nós formos somar a alíquota efetiva sobre o consumo, ela já está lá perto dos 30% para mais, né? Então, é que a gente não vê, mas hoje já é uma das maiores do mundo. E vai continuar, né? Não vejo, a menos que a gente aumente a tributação da renda, que é baixa. Estou vendo, inclusive, a pergunta do Godinho
na questão dos fundos de investimento, deve ser mantido sim, Godinho, acho que isso não muda, o fundo não vai pagar imposto, vai pagar só quando passar para o cotista, até porque o fundo ele é um instrumento de investimento mesmo, é para isso, é para você circular dinheiro. Não vejo no horizonte nenhuma discussão com relação a isso, mas o imposto pago pelo correntista, pelo cotista do fundo é 15% do rendimento. Na Europa, a menor alíquota sobre renda fixa é na Espanha de 26%. Vai ser menor de renda fixa. Aqui, renda fixa, eu posso pagar 15%. Dependendo do prazo que eu ficar, na renda fixa, eu posso pagar 15%. Né? Então, essa distorção talvez a gente tivesse que corrigir. Vamos ver se algum dia isso acontece. Muito bom. Nós estamos caminhando, então, para o final, Edson. Antes de eu dar os avisos finais, eu queria que você desse as suas últimas considerações e já comentando se você acredita que realmente o resultado final dessa reforma tributária vai ser bom para o país. Muito bem, isso é o que eu ia exatamente as minhas considerações finais seriam mesmo nesse sentido. Eu também costumo dizer que eu estou entre os 30% dos tributaristas que acham boa a reforma tributária. Né? Nas discussões que a gente tem no nosso meio, eu diria, talvez um pouco menos de 70 hoje, alguns talvez já se conformaram, mas no momento da aprovação, basicamente era isso, 60, 70% dos tributaristas eram contra. Eu diria mais para 70 do que para 60. E eu estava entre os 30. Não é o que eu considero ideal, já escrevi sobre isso e tudo mais, mas o fato não é esse. A questão é, do jeito que está hoje, não tem como ficar. Não tem como ficar, não tem segurança jurídica nenhuma. Se quer ir para o judiciário, a gente tem segurança jurídica, porque o judiciário também, cada hora, decide uma coisa. Né? E aí eu falo judiciário, não juízes de primeira instância, nem de segunda. As cortes supremas, cada hora, apontam para um caminho. Então, assim, do jeito que está, não tem como ficar. Alguma coisa a gente tinha que fazer. Melhora, no meu ponto de vista, a não cumulatividade plena e a cobrança por fora, que já poderia ter sido feita hoje com ICMS, com PIS, COFINS, enfim, mas só esses dois pontos eu acho que melhoram muito a prática, né, o dia a dia mesmo da gestão tributária. Né? O que a gente pode ver, não agora, porque a gente vai conviver com dois sistemas até 2032, então não espero isso até lá, então nós estamos falando de médio prazo, mas se tudo caminhar bem, em 2033 a gente efetivamente implementar um IVA na forma que está, as empresas tendem a reduzir o seu corpo a sua equipe de fiscal, né? de pessoas ligadas à arrecadação. Imagino que isso aconteça, vai melhorar a parte comercial, porque o imposto não vai interferir na formação de preço, e não vou tendo a ter menos contencioso. Então, assim, na minha opinião, essa reforma foi boa. O texto é bom, não é excelente, mas é bom, dá para passar. Agora tem que ver como ele vai ser regulamentado e como ele vai ser efetivamente implementado. Mas, enfim, considerações finais, na minha opinião, caminhamos para algo melhor. Muito bom, Edson. Acho que deu uma boa visão, né? A gente tem muito que estudar e acompanhar e trabalhar em cima dessas informações. Eu queria só dar alguns avisos finais antes de finalizar, informar mais uma vez que esse evento foi ao vivo somente para os associados, certificados e credenciados da PMEC Brasil, e vale inclusive um e-mail crédito para o Programa de Educação Profissional Continuada, como foi divulgado. O vídeo vai ficar disponível no YouTube da PMEC Brasil, e a apresentação e o link para o vídeo também vão estar no nosso site, abertos a todos os interessados, então podem divulgar a outros que tiverem interesse no tema.
E eu queria pedir para vocês depois fazerem a avaliação desse evento, e vocês vão receber um pedido de avaliação por e-mail. Eu agradeço, então, muito ao Edson pela apresentação, pelas explicações. Realmente, nós vamos ter muito aí que ver ainda, e vocês podem apostar que vou demandar do Edson aí muito mais para a gente continuar e entender melhor o que vem por aí. São 10 anos pela frente, pelo menos, né? Mas é como o Edson disse, eu acho que a percepção de que finalmente apareceu uma reforma tributária para a gente, pelo menos, discutir e estudar, eu acho que já é um certo ganho. Vamos ser um pouco otimistas com isso e ver se as coisas melhoram. Queria, então, agradecer a todos também pela participação e deixar sempre a PMEC Brasil aí à disposição, inclusive com outros temas que vocês queiram sugerir para nós. E espero vocês nos próximos eventos. Obrigado e boa tarde a todos. Tchau, tchau.